Rádio Metrópolis entrevista o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Muito obrigada pela entrevista, ministro. Prazer estar com vocês aqui. Ministro, a política ambiental do governo Bolsonaro é duramente criticada no mundo todo. A gente está falando de falta de controle no desmatamento, no afrouxamento das regras de fiscalização, em negligência na proteção das comunidades indígenas e no aparelhamento dos órgãos de controle. Na cúpula de líderes sobre o clima, o Bolsonaro se comprometeu a dobrar os investimentos para fiscalização. Disse que até 2030 ia acabar com o desmatamento ilegal. Se comprometeu também a buscar a neutralidade climática até 2050. A nossa realidade é infinitamente distante do cenário que foi colocado como perspectiva. Pergunto para o senhor, esse é um discurso para inglês, americano, alemão, norueguês ver? Ou finalmente o governo entendeu que precisa mudar a sua política ambiental? Bom, o governo sempre entendeu que o meio ambiente é importante, e importante para todos, né, para todos os brasileiros. O que há de verdade é uma diferença de pontos de vista, e essa diferença de pontos de vista tem alimentado essas diferentes narrativas. Por exemplo, quando dizem que houve afrouxamento de regras ambientais, não há uma única regra ambiental que tenha sido apontada como afrouxamento e que tenha sido derrubada no judiciário. Todas as regras do Ministério do Meio Ambiente, dos decretos relativos ao tema, foram mantidas, porque são regras com fundamento, com técnica. Talvez sejam regras que não agradem à esquerda, mas foi o Bolsonaro que ganhou a eleição, não foi a esquerda. Da mesma forma, quando dizem que houve aparelhamento do Ministério. Ora, seria inadmissível um ministério de um governo Bolsonaro ter em cargos de confiança pessoas ligadas ao PT ou governos anteriores. É mais do que natural que o governo escolha lideranças ligadas à sua visão como administrar a questão ambiental. Sob o ponto de vista da fala do presidente na cúpula do clima, o que o presidente disse? Que dois aspectos são fundamentais para reduzir o desmatamento ilegal no Brasil. De um lado, comando e controle, com cuidado com a questão do devido processo legal, a legítima defesa, o contraditório. Agora, por outro lado, um tema que foi esquecido completamente pelos governos anteriores, as pessoas. Os governos de esquerda, que ficaram por 20 anos nesse ministério ou na presidência da República, deixaram os povos da Amazônia, 23 milhões de pessoas, para trás. E, portanto, quando você deixa uma população de 23 milhões de pessoas na região mais rica do país, sob o ponto de vista de recursos naturais, mas com pior índice de desenvolvimento humano, isso acaba sendo um convite à ilegalidade. Então, acho que essa é a grande diferença da perspectiva e é o que traz lastro ao que falou o presidente na cúpula do clima. Cuidar do meio ambiente, fazer o comando e controle, mas, por outro lado, cuidar das pessoas, fazer a regularização fundiária, o zoneamento econômico-ecológico, que é o plano diretor para a Amazônia, colocar de pé a bioeconomia, que outros não colocaram, e continuar, aprofundar o programa Floresta Mais, por exemplo, que é o de pagamento por serviços ambientais. Ministro, ONGs, ambientalistas, personalidades nacionais, internacionais e até o subprocurador do Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas da União, defendem que o senhor tem que deixar o Ministério do Meio Ambiente. O senhor já pensou em entregar o cargo? Nenhuma hipótese. Eu acho que muito do que se fala é panfletagem política e o Ministério tem uma lógica de funcionamento voltada a uma visão liberal e de colocar as pessoas no centro do debate. Outorgar às pessoas, muitas vezes, a liberdade ao indivíduo de escolher o seu caminho, os indígenas e todas as pessoas. Eu acho que nós temos ali uma coerência, uma visão que prestigia o desenvolvimento econômico sustentável, reconhecendo que é indissociável para você ter cuidado com o meio ambiente, tem que ter desenvolvimento econômico. Essas coisas não podem andar separadas. Em nenhum lugar do mundo onde não tem desenvolvimento econômico, há respeito ambiental. O senhor acha que saiu fortalecido depois da reunião de ontem? O objetivo não é me fortalecer, o objetivo é o mundo conhecer a realidade. O Brasil apresentar, por exemplo, a sua colaboração na questão climática, ainda que o Brasil não tenha sido, nem de longe, um dos países que contribuiu
para o acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera, quer seja no aspecto histórico ou no fluxo presente. Enquanto os Estados Unidos é 15%, a China é 30%, a Europa é 14%, a Índia é 7%, a Rússia é 5%, o Brasil é apenas 3%. Então não somos nós os vilões das emissões de gases de efeito estufa. Mas estamos sendo chamados a participar da solução desse problema e estamos participando. O presidente Bolsonaro reafirmou e colocou coisas novas muito importantes. O Bolsonaro afirmou na cúpula de líderes sobre o clima que dobraria os recursos destinados à fiscalização. Ele falou que dobraria, mas não disse em cima de que base que ele vai dobrar. Depois o senhor teve oportunidade numa coletiva de imprensa, onde foi perguntado, mas também não deu um valor. Fica parecendo aquela história de quando chegar na meta, a gente dobra a meta. A gente está falando de que patamar? Quais são esses valores? Bom, o valor de fiscalização no dia da coletiva não estava definido, que foi inclusive nesse dia que o presidente sancionou o orçamento. O valor de fiscalização ele está em torno de 118 milhões de reais. Então nós estamos falando de dobrar, portanto mais 118, 236 milhões de reais. É um valor já mais significativo e que vai contribuir muito para o desenvolvimento dessas operações. O Bolsonaro cobrou ontem e o senhor reforçou a cobrança para, abre aspas, uma justa remuneração por serviços ambientais prestados pelo Brasil. No passado, o presidente disse que isso colocaria a soberania do Brasil em risco, receber dinheiro internacional para essa finalidade. O que mudou do ano passado para agora? Não, são situações diferentes. Uma coisa é você receber dinheiro para fazer o que eles querem. Outra coisa é o Brasil receber recursos para implementar aquilo que nós propomos. E é isso que o presidente tem defendido. Como nós vamos usar o recurso? Nós vamos usar nos 5 pilares de combate ao desmatamento ilegal, do Plano Nacional de Combate ao Desmatamento Ilegal. Como eu já disse aqui, regularização fundiária, pagamento por serviços ambientais, zoneamento econômico-ecológico, bioeconomia, que é super importante, e comando e controle. Então é muito diferente você dizer, manda o dinheiro e diga como eu tenho que fazer. Isso o presidente Bolsonaro não vai aceitar nunca e não deve aceitar. Quem tem que dizer como o Brasil vai combater o desmatamento ilegal e, ao mesmo tempo, cuidar das pessoas é o próprio Brasil, através do seu presidente da República eleito, do Congresso Nacional, dos ministros, enfim, dos órgãos institucionais da República. O senhor falou o que eles querem. O Brasil não vai fazer o que eles querem. O que eles querem? Muitas das coisas que se pede a nós também concordamos. O exemplo que você citou agora é o pagamento por serviços ambientais. Nós entendemos que reconhecer aqueles que fazem um bom trabalho, que cuidam, por exemplo, da reserva legal. Nenhum desses países do mundo tem nem de perto, mas nem de perto, um código florestal como o nosso, que impõe, por exemplo, na Amazônia, uma reserva legal de 80%, 35% no Cerrado, 20% nos outros biomas. Então é mais do que correto, justo, que o proprietário receba algum recurso por aquela parte da sua propriedade que ele não pode dispor, a reserva legal. Então o pagamento por serviços ambientais remunera isso, remunera as áreas de proteção permanente, as APPs, remunera o cuidado com a mata ciliar, enfim, remunera uma série de atividades que são em benefício do meio ambiente, que prestam serviços, inclusive, para quem vive nas cidades. As pessoas nas cidades se beneficiam dos alimentos produzidos no campo, do ar limpo, da água limpa, uma série de coisas. Natural que aquele que está lá na frente, na linha de frente, receba uma parte desses benefícios que, por exemplo, a área urbana usufrui ou que outros países usufruem também. Então, o Brasil presta serviços ambientais para o mundo, a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, etc. Então, é correto, justo, que o Brasil receba por esses serviços ambientais e como fonte dos serviços ambientais, a principal fonte está o que nós vimos pedindo há muito tempo, que é a regularização, a regulamentação do mercado de carbono, de créditos de carbono. Ministro, mas a proteção da Amazônia não deveria ser uma providência genuína das autoridades brasileiras, já que a maior parte da floresta está no Brasil? O Brasil não acaba fazendo um papelão para o resto do mundo, cobrando por algo que deveria ser nossa responsabilidade? Bom, mas nós cumprimos a nossa responsabilidade. O Brasil, depois de 500 anos de colonização,
tem 84% da Amazônia intacta, exatamente como ela era quando os portugueses aqui chegaram. Então foram os brasileiros que mantiveram a Amazônia, sem ajuda de ninguém. Quando o mundo diz a Amazônia presta serviços ambientais para o planeta, natural que a gente receba por isso. Muitos dos países, inclusive, que dizem isso, acabaram com as suas florestas. Ou pior do que isso, ou junto com isso, seguem emitindo gases de efeito estufa decorrentes de combustíveis fósseis, ou seja, queima de carvão, madeira, gás, petróleo, gasolina, e emitindo os gases. Ou seja, esses países emitiram os gases que estão acumulados na camada de gás, ou seja, na atmosfera. O Brasil não emitiu. E o Brasil está sendo chamado por eles a participar dessa conta. Por que eles não podem nos ajudar também na questão do desmatamento ilegal? Quer dizer, só nós podemos dividir a conta da destruição ou dos gases de efeito estufa que eles fizeram e nós não podemos contar com eles para ajudar no combate ao desmatamento ilegal? E se, por acaso, não houver o aporte, como é que o Brasil vai se posicionar? Bom, nós já temos um plano de ação, orçamento, estratégia essa que já vem sendo feita através da garantia da Lei da Ordem, da Operação Verde Brasil 2, também as agências ambientais, há todo um planejamento para isso. E um orçamento também, como você ressaltou bem, o aumento determinado pelo Presidente da República. Se nós tivermos recursos externos, faremos muito mais. Se não tivermos, vamos tratar com os nossos próprios recursos. Nós vamos fazer de qualquer jeito. Mas se eles ajudarem, aliás, essa promessa foi feita, como eu já disse, em várias oportunidades, Protocolo de Kyoto, Acordo de Paris, campanha eleitoral dos Estados Unidos no ano passado. Então nós não estamos tirando uma ideia nova. Isso foi prometido, isso foi oferecido, inclusive, por ocasião do Acordo de Paris, como contrapartida para que os países em desenvolvimento participassem do Acordo de Paris. E, de repente, depois de assinado o acordo, o mecanismo nunca é implementado. Pois é, o senhor citou a campanha e eu vou voltar lá na campanha quando o Joe Biden, ainda candidato, chegou a falar em 20 bilhões de dólares. Depois, agora recentemente, numa entrevista ao Estadão, o senhor falou em 1 bilhão de dólares. Aí eu lhe pergunto, bom, qual é o valor qual é a expectativa que o Brasil faz entre 20 bilhões e 1 bilhão? O que é que se espera que venha, de fato, dentro desse contexto de aporte? Veja como os militantes políticos e ideológicos são curiosos, no Brasil e fora. No final do ano passado, quando o presidente Biden ganhou a eleição, diziam que o Bolsonaro não ia ter nenhum diálogo com o governo Biden, principalmente na questão ambiental, o Brasil ia ficar cada vez mais isolado, e essa é a narrativa. Quase que comemorando, né? Essas pessoas comemorando o isolamento do Brasil. Muito bem. Empossado o presidente Biden, nós começamos um diálogo com a administração, tive reunião com o secretário Kerry e reuniões semanais sobre o assunto com o governo dos Estados Unidos e foi se estabelecendo um diálogo construtivo, positivo, transparente sobre as dificuldades, as alternativas e as oportunidades. Num determinado momento, nos foi pedido um plano de ação para redução do desmatamento no prazo de 12 meses. Nós apresentamos esse plano, que vai pelas duas vertentes, comando e controle, e incentivo econômico e cuidado com as pessoas. Qual é o orçamento para esse plano? 1 bilhão de dólares. Nós apresentamos um plano de 1 bilhão de dólares que responde a esse pedido de um planejamento, de uma proposta de ação de 12 meses, que tem o potencial bastante claro de gerar resultados, até de desmatamento ilegal ser reduzido em 30% a 40%, se o plano for integralmente implementado e houver recursos para isso. E, como nós já dissemos, é 1 bilhão de dólares, ou seja, bem menos do que os 20 que foram aventados, foram comentados por ocasião da campanha eleitoral no ano passado. Então nós não estamos falando de nenhum número absurdo. Foi o próprio presidente Biden que citou na campanha eleitoral que ele iria se comprometer com 20 bilhões de dólares para ajudar a Amazônia. Nós estamos pedindo 1. Agora, de todo jeito, o governo está com o pires na mão em relação a essa história desse aporte que é necessário para implementar todas essas medidas. Com o pires na mão, mas tendo 2 bilhões e 900 milhões do Fundo Amazônia que está parado desde 2019. Por que o governo não consegue movimentar esse dinheiro e já implementar algumas das medidas que certamente esse recurso ajudaria? Quando nós propusemos, em 2019, uma alteração do processo de escolha e decisão dentro do Fundo Amazônia,
chamado processo de governança, a Noruega nos enviou uma carta dizendo: não concordo com essas alterações, enquanto não houver um consenso, vocês ficam proibidos de usar o dinheiro. Então, quem nos proibiu de usar o dinheiro não foi o governo brasileiro. Não somos nós que estamos deixando o dinheiro parado no Fundo Amazônia. É a Noruega, a principal doadora, cerca de 94% do recurso do fundo, que nos proibiu de usar o dinheiro. Sim, mas esse tempo todo não deu prazo para que vocês sentassem e negociassem um retorno? O presidente Mourão, o vice-presidente Mourão, está conversando com os noruegueses faz praticamente um ano. Eu acho que também seria o caso de verificar com os noruegueses qual é a perspectiva deles nesse sentido. Nós entendemos que eram necessárias algumas melhorias de governança no fundo, principalmente para poder envolver o setor privado. O Fundo Amazônia, em toda a sua história, nunca apoiou um único projeto privado sequer, era só ONG, academia e dinheiro para governos, estaduais, municipais e uma parte para recursos de fiscalização. Ou seja, não tem um único projeto de setor privado em 10 anos. Não é à toa que a gente não tem bioeconomia na Amazônia. Se você não gosta de setor privado, como é que você vai atrair o setor privado para gerar empregos na região? O senhor é acusado por um delegado da Polícia Federal, que era superintendente da PF no Amazonas, de atrapalhar as investigações sobre a maior apreensão de madeira ilegal da história do país. O senhor, ministro, está de que lado? Dos traficantes de madeira ilegal ou do lado dos cidadãos que esperam ver uma Amazônia preservada? Eu estou do lado da lei. Eu acho que quem cumpre a lei tem que ser respeitado e quem não cumpre a lei tem que ser punido. Agora, o Brasil, infelizmente, sofreu e continua sofrendo em alguns aspectos a perseguição ideológica de certos xiitas, certas visões preconceituosas e até, de certa maneira, injustas, porque você rotular certas situações como evidentemente ilegais antes de ter uma conclusão de um processo investigatório é muito ruim. Qual foi a postura que nós adotamos? Não foi de dar a opinião sobre o valor, ou seja, a parte jurídica. Foi dizer o seguinte: passados 110 dias de uma operação, com carga apreendida e pessoas com empregos, etc., na região, precisa haver uma resposta. Precisa ter uma decisão, não pode protelar, não pode ser uma coisa feita para embarrigar com isso, embarrigar o assunto e com isso tentar, de alguma forma, obstar a atividade madeireira. Porque é a atividade madeireira feita de maneira correta que vai ajudar a preservar a floresta. O manejo florestal, ele dá valor à floresta. E você rotular a atividade de manejo florestal como um todo, como algo ilegal per se, me parece uma postura bastante ruim. O delegado Alexandre Saraiva é um desses xiitas que o senhor está se referindo? Bom, a sociedade fará a avaliação que entender. Eu entendo, da minha parte, que existem processos de avaliação do assunto. O processo, efetivamente, que nós fomos acompanhar com o Ministério da Justiça junto e com o chefe da área de meio ambiente da Polícia Federal junto. Ninguém foi lá se imiscuir no trabalho da Polícia Federal ou do delegado responsável. Quem estava envolvido nesse pedido político da sociedade por uma resposta rápida eram 4 senadores, deputados federais, o número 2 do Ministério da Justiça, o secretário Tércio do Ministério da Justiça, o número 2 da Secretaria de Governo, né? O Procurador-Geral de Justiça do Estado, quer dizer, uma série de autoridades. Portanto, dizer que isso trata-se de uma postura individual minha, que eu fui defender madeireiro, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, o que não pode é nós vermos uma situação de indefinição, um processo que sequer as pessoas tiveram oportunidade, segundo disseram, de apresentar documentos, ficaram 120 dias esperando a oportunidade de apresentar uma defesa, porque não lhes diziam que documentos que eles tinham que apresentar. Quer dizer, foi isso que o governo fez. Olha, quais são os documentos e apresenta. Agora, o conteúdo da decisão, se está correto, se é legal, se é ilegal, é o inquérito que vai dizer. E nós nunca nos metemos no conteúdo do inquérito. O senhor pediu a cabeça do delegado? De maneira nenhuma. Não é meu papel, não tenho não faz parte da minha jurisdição e nem tampouco das minhas incumbências. Mas ele caiu. Bom, ele caiu porque ele resolveu buscar holofotes, né? No dia que ele soube que ele ia ser removido, ele apresentou
uma notícia crime absurda contra mim no Supremo Tribunal Federal, totalmente fantasiosa, sem nenhuma prova, apenas a visão dele, pessoal, né? E fez isso realmente para buscar o holofote. Aliás, ele continua fazendo, está dando uma entrevista atrás da outra, então comprova claramente a postura midiática que ele adotou em relação a esse assunto. Mas quando o subprocurador Lucas Furtado, o Ministério Público de Contas, junto ao TCU, pede o afastamento do senhor em função desse episódio, ele também está querendo holofotes? Bom, quando o Tribunal de Contas ele só pode agir nesse caso se for comprovado que eu cometi alguma irregularidade. Essa comprovação nunca vai existir, porque eu não cometi irregularidade nenhuma. Não defendi ninguém, aliás, muito longe de mim. E tem um aspecto que não está sendo dito, que um mês antes desse episódio, quem fez a exigência de que os dois estados, o Pará e o Mato Grosso, cumprissem as regras de transparência no manejo florestal, fomos nós, governo federal, Ministério do Meio Ambiente. Nós, está nos jornais, não sou eu que estou dizendo. Um mês antes desse episódio, nós exigimos dos dois estados, Mato Grosso e Pará, que aderissem ao sistema do Sinaflor, que é a exigência do Código Florestal, que dá maior transparência ao sistema de manejo, corte e transporte de madeira. Portanto, se nós fôssemos realmente um grupo que quer dar respaldo a atividades ilegais, jamais teríamos sido nós a pedir ou a exigir que os estados aderissem ao Sinaflor. Ministro, 24 dos 27 governadores assinaram uma carta endereçada para o presidente americano Joe Biden, em que eles se colocam ali à disposição para poder fazer uma interface direta nos assuntos relacionados ao clima. O senhor acha que eles lhe atravessaram? Não, acho que é legítimo. Os governadores foram eleitos pelos seus eleitores nos estados. Eles têm opiniões, têm projetos, etc. Nada mais natural do que dentro do ambiente democrático eles manifestem a sua posição. A gente observou há alguns dias mais de 400 servidores de carreira do IBAMA fizeram um ofício dizendo que todo o processo ali de fiscalização dos autos de infração estavam congelados por, eles dizem, uma total falta de estrutura de manter os trabalhos. Eles atribuem essa paralisação a uma mudança, a um ato normativo editado pelo Ministério do Meio Ambiente, junto ao ICMBio e também o próprio IBAMA, em que estabelece que, a partir de agora, eles teriam um prazo de 5 dias para poder promover um relatório, que eles dizem que é um prazo inexequível. E dizem também que, a partir de agora, eles vão ter de submeter esses atos de infração a um superior hierárquico que não é de carreira. A gente está falando de 400 pessoas de carreira concursadas. O senhor vai rever essa medida? Bom, veja como como é a guerra das narrativas. Em primeiro lugar, a normativa determina que o despacho saneador feito sobre as infrações seja feito pelo superior hierárquico, que é um funcionário de carreira. Portanto, é mentira que tem um superior de fora da carreira fazendo uma espécie de censura ao trabalho dos fiscais. Quem faz o despacho saneador, aliás, já era assim, é o DITEC, né, que é o diretor técnico de cada unidade do IBAMA, que é funcionário de carreira também, sempre foi. Para além disso, o que se buscou com essa instrução normativa conjunta? Dar maior celeridade. Então, de um lado, vinham criticando porque o processo não avança, que o processo demora, aí você faz uma instrução normativa para ganhar celeridade, para encurtar a duração do processo, e aí o pessoal reclama que ela é inexequível. Há 2 pontos realmente na carta que foi formulada pelos servidores que estão sendo analisados pelo pessoal lá no IBAMA e no ICMBio e que podem eventualmente ser aprimorados. Nós não temos nenhum compromisso com o erro dentro do Ministério do Meio Ambiente. Se houver alguma coisa que pode ser aprimorado nesse sentido, e se eles tiverem razão, será feito. Agora, o que é importante é nós deixarmos claro o seguinte, de que o que se pretende é que o processo administrativo ganhe efetividade. Ninguém comenta que em março de 2019 há um relatório da CGU relativamente aos anos anteriores, 2018 para trás, mostrando o baixíssimo grau de eficiência do processo sancionador do IBAMA e do ICMBio, o processo sancionador ambiental. Cerca de 5% só dos processos chegam ao final. Os processos levavam 7 anos para chegar no fim. O primeiro ato processual
primeiro ato processual acontecia em média 160 dias depois da primeira infração, ou seja, o processo sancionador no modelo anterior era caótico, era um fracasso. Então o que nós estamos tentando fazer é aprimorar isso. Você coloca algumas tentativas, diminui prazo, aumenta a celeridade, mais objetividade, informatização, quer dizer, há uma série de coisas importantes para você dar maior efetividade justamente ao processo de fiscalização. Ao contrário do que eles dizem que nós queremos barrar a fiscalização. Não tem cabimento uma situação dessa. O senhor está falando da possibilidade de alteração de 2 pontos. O senhor poderia dizer quais são? Os 2 pontos que foram destacados na manifestação são a eventual exigência de se fazer um relatório antes da infração. Então, quando o fiscal está num local longínquo, ele tem mais dificuldade de acessar o sistema. Então, o que se pode alterar? Colocar o relatório do auto de infração para depois do auto de infração, é uma possibilidade, e dar maior prazo, hoje de 5 dias, dar maior prazo, de repente 10 dias, para que ele possa fazer o relatório depois da infração. Mas é necessário ter prazo, porque se você não tem prazo, acontece o que aconteceu nos últimos anos. O processo administrativo vai andando, né, sem prazo e vai se arrastando. Arrastando até quanto tempo? Bom, se você olhar o relatório da CGU, diz que o processo administrativo chegava a demorar, em média, 7 anos para ser concluído. Então, veja que não era um exemplo de eficiência e celeridade. Se você tem um processo administrativo que demora 7 anos para acabar, a hora que você vai cobrar a multa ou ir atrás do devedor, ele às vezes não existe mais. Então você precisa ter um processo rápido, justo, transparente, né, e que permita efetivamente chegar a um acordo, razão pela qual se criou a conciliação ambiental. Ao contrário do que foi dito, a conciliação ambiental é para encurtar e dar efetividade ao processo. Ao invés da pessoa ficar 7 anos discutindo, você já chama o autuado para perguntar se ele concorda com a autuação que recebeu, se ele confessa, se ele quer pagar a multa, se ele tem algum vício para ser sanado. Ou seja, você não precisa esperar 7 anos para chegar à conclusão que aquele processo tinha um vício e volta tudo para trás. Essa é a lógica da conciliação. Aliás, o Conselho Nacional de Justiça tem uma súmula que incentiva a conciliação, o processo de entendimento, de mediação. Portanto, está exatamente de acordo com o que se pretende, a parte mais moderna do processo judicial. Esses 2 ajustes devem ser feitos para a semana? Bom, eles estão sendo analisados pelos órgãos técnicos das 2 entidades, das 2 autarquias, e se assim se concluir, vai ser tomada a decisão. Por enquanto, vamos aguardar. O senhor participou recentemente de algumas conferências com dezenas de empresários. O que é que os empresários lhe cobram? Bom, os empresários, com razão, têm muita preocupação com relação aos seus mercados mercados internacionais e a capacidade de atração de investimento aqui no Brasil. Por outro lado, eles também concordam que nós precisamos ter regras mais modernas, um licenciamento ambiental mais efetivo, mais racional, mais célere, não é? Então, você conciliar essas mudanças sem ter essa narrativa e essa militância da esquerda, do pessoal que saiu do governo, que perdeu a eleição, essa é a grande dificuldade. Então, a todo momento, quando você avança numa medida de modernização, de racionalização, há imediatamente uma reação, né, tentando rotular aquilo como algo que é ruim para o meio ambiente, que vai demorar, enfim, não é verdade. O que os empresários colocam? A importância dessa questão de explicar o que está acontecendo no Brasil, olhar para os mercados internos e se preocupar também com a atração do investimento. Nós estamos absolutamente de acordo com essa visão. Ministro, essa semana o senhor ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter, mais comentado do que a própria cúpula dos líderes sobre o clima, quando esteve ali envolvido num bate-boca com uma cantora, com a Anitta. Teve o movimento Fora Salles, o movimento Fica Salles, ela se colocou do lado do Fora Salles e o senhor reagiu citando Teletubbies. Ela também, obviamente, teve a tréplica, ela disse que o senhor é imaturo. O senhor acha que esse tipo de bate-boca não queima o nosso filme com o mundo? Bom,
nós temos em algum momento que dar uma resposta para essa demagogia e essa coisa panfletária que artista, acadêmicos, às vezes alguns, evidentemente não todos, uma turma fica falando o tempo todo contra o governo e levantando inverdades. Você tem que responder da mesma forma, que as pessoas entendam. Aliás, um fato interessante, ela foi do Fora Salles, o Fica Salles foi muito maior. Ficou no trend tópico do Twitter o dia inteiro. Teve muito mais gente do lado do Fica Salles, o Ricardo Salles Fica, do que Fora Salles. Ministro, para a gente terminar, como é que o senhor espera ser lembrado como ministro do Meio Ambiente do Brasil? Por alguém que trouxe racionalidade ao debate, que não se curvou ao patrulhamento ideológico e fez as grandes discussões que o Brasil postergou durante tantos anos, que teve a coragem de enfrentar os temas e colocar as pessoas no centro do debate ambiental. Se nós não pusermos as pessoas no centro do debate ambiental, fica muito mais difícil cuidar do meio ambiente. Bom, o Metrópolis Entrevista fica por aqui, hoje com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Muito obrigada, ministro, pela entrevista. Obrigado, um prazer.